Ei, boa tarde a todos. Eu tô aqui para fazer uma reflexão sobre a filosofia do yoga. Muito se fala dentro da filosofia e todos os conceitos que a gente vem desenvolvendo nas aulas, né? Eu desenvolvo com meus alunos os conceitos da filosofia do yoga, parte dos Yoga Sutras. A gente está estudando agora sobre os 8 estágios de evolução da jornada espiritual, do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, expansão da consciência. E às vezes a gente se pega pensando, mas o que de fato é evoluir? O que de fato é crescer, é expandir, é tornar-se uma pessoa melhor? E a filosofia do yoga, eu escolhi 3 pontos bem importantes e que solidificam essa filosofia, fazendo com que ela se torne muito prática e para facilitar também a compreensão dessa filosofia, de todos os ensinamentos que vêm sendo passados de diversos mestres até chegar até mim, né, que sou a facilitadora desse conhecimento. Então eu gostaria de falar 3 pontos principais quando a gente fala em evolução pessoal, em autoconhecimento, essas palavras, desenvolvimento humano, potência, crescimento, consciência. Nós estamos nos referindo a um primeiro aspecto. O primeiro aspecto é o aspecto de que o yoga é união. Então, quando a gente olha para essa filosofia e pratica essa filosofia no dia a dia, a gente começa a perceber um alinhamento, um equilíbrio entre os diversos aspectos dentro de nós. Os diversos aspectos que a gente manifesta a vida, seja na forma do nosso corpo físico, na forma da ação, seja na forma de palavras, seja na forma de pensamentos. Então, busca-se um equilíbrio, um alinhamento dessas diferentes formas de manifestar a vida, seja na forma de pensamento, seja na forma de palavra, seja na forma de sentimento, do sentir com o coração, seja na forma de ação. Alinhando esses diferentes aspectos, a gente consegue muito mais ser quem a gente deseja ser. Quando a gente fala, a gente pensa, a gente age da mesma forma. Então o que eu falo é similar ao que eu pratico, o que eu penso é similar ao que eu falo. Então você honra o que você acredita, você honra quem você é, esse equilíbrio, esse alinhamento desses diferentes aspectos de você, e ainda você gera uma credibilidade para as pessoas, das pessoas para contigo. Não que você precise dessa validação, dessa credibilidade para viver, não que seja algo necessário, mas é algo muito importante, que é desejável, que as pessoas olhem para você com um olhar de credibilidade, que olhem para você com um olhar de confiança, sabendo que elas podem contar com você. Fazendo com que você seja uma pessoa que tenha credibilidade. Então que a pessoa acredite em você, porque o que você acredita, você faz. O que você fala, você replica através da ação. Então essa confiança, essa credibilidade, tanto de você para você mesmo, quanto dos outros para você, melhorando assim as suas relações, as relações de confiança, de credibilidade, melhorando as suas relações profissionais, uma pessoa que a pessoa pode contar, ela pode contar com você. Você não é aquela pessoa que oscila, que faz uma coisa e fala outra, ou vice-versa. Então isso cria credibilidade, e credibilidade é sinal de parcerias, é sinal de oportunidades, é sinal de crescimento. Esse é um dos pontos. E dentro do ponto de união, também a ideia é a união de tudo e todos. Então nós fazemos parte de um todo. Esse todo envolve tudo que é vivo, tudo que é material, né? Os seres vivos, a natureza, os animais, as plantas, as outras pessoas. Então a gente está em constante processo de troca com esse meio, de troca com esse universo. Então muito do estresse, da ansiedade, das tristezas, das coisas que acontecem com as pessoas, das doenças psicossomáticas, desse vitimismo que muita gente vive, é se sentir-se separado. O yoga traz a ideia da união, que a gente não está separado de tudo que a gente vê à nossa frente. A gente não é um ser isolado, separado, a gente faz parte do todo. Nós temos dentro de nós todas as características que a natureza tem. A gente tem os nossos elementos, a gente tem o fogo, a gente tem a água, a gente tem o ar, a gente tem a terra. A gente é um macrocosmo, né? A gente é assim uma força, o nosso corpo funciona de forma macro,
dentro desse macro, né? Então nós somos como se fossem micro pessoas, né? Pequenas pessoas dentro desse mundão, mas vivendo essa experiência macro de vários dos elementos, a natureza dentro de nós e dentro dessa energia de macro, né? Então a gente está inserido dentro. Então, cada vez mais dissolver essa ideia de que a gente está separado, de que a gente não pertence, de que você não consegue se ajustar, não consegue se sentir incluído, né? Então, muito do vitimismo, da tristeza, dessa sensação de não pertencimento é não reconhecer que fazemos parte desse todo. Então, é a união de tudo com todos, né? Esse é um aspecto, união. O segundo aspecto é o aspecto da vulnerabilidade com a força. Então, para morrer, basta estar vivo. Então, todos os dias nós estamos constantemente expostos a diversos tipos de situação. A gente pode morrer a qualquer momento, né? Uma fatalidade, um acaso pode acontecer. E se a gente conseguir ter uma vida longa, né? Uma vida boa, longa, bem vivida, de ter essa sorte de conseguir manifestar essa vida, se caso nada aconteça, a gente terá essa vida. Se não pode a qualquer momento acontecer uma fatalidade, acontecer qualquer coisa, né? Então a gente está constantemente num processo, num ambiente vulnerável. Tudo pode acontecer. E ao mesmo tempo, a força oposta, a energia oposta é a força. Então, vulnerabilidade e força. Nós somos vulneráveis, tudo pode acontecer, mas ao mesmo tempo nós temos uma força enorme, que é a força que pulsa a vida. É o acordar com vida, é o respirar, é o estar em saúde, estar em harmonia. Isso é o pulsar da vida, que é o oposto da vulnerabilidade. Então, somos vulneráveis e temos força. Temos força, mas somos vulneráveis. E essa diferença, esse equilíbrio, ele deve ser reconhecido, ele deve acontecer. Então, não devemos viver como se fosse o último dia da nossa vida, porque senão provavelmente a gente vai ser muito impulsivo, a gente vai ter muitos atos impensáveis, a gente vai exagerar, né? Trazer uma ideia de exacerbar, né? Exacerbar tudo, assim, você vai querer viver emoções, talvez sensações em forma de exagero, que podem até diminuir a sua vida, né? O seu tempo de vida num desgaste. Então a gente não quer viver pensando, poxa, hoje é o último dia da minha vida, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Não é bem assim, né? Mas a gente tem que reconhecer que a vida é vulnerável e que a única certeza é a morte. A gente vai acontecer de qualquer forma, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa também reconhecer essa ideia da força, da nossa força de superação, da força que pulsa com a vida. E um exemplo muito disso de vulnerabilidade com força é o exemplo de pessoas, histórias que você vê de extrema superação, né? Tem uma mulher que eu acompanho, que ela teve 90% do corpo dela queimado numa maratona, no incêndio que aconteceu lá na Austrália, e ela hoje é palestrante. Depois desse acidente, com o corpo todo queimado, ela recuperou e ainda ela tem 2 filhos, ela é corredora, ela voltou a correr, mesmo com a perda dos dedos das mãos, dos dedos dos pés. Uma história de extrema superação, de extrema força, a força de viver. Então, quando há uma ameaça, a vulnerabilidade da vida, uma ameaça de perder a vida, a energia oposta, que é a energia da força. E essa mulher, ela é o exemplo de superação, é o exemplo de vulnerabilidade, foi vulnerável, quase perdeu a vida e toda a força que ela conseguiu por trás dessa ameaça da vida, né? Então, se a gente reconhecer que a gente é vulnerável e constantemente estamos num processo de perda de vida a qualquer momento, a gente consegue gerar mais força, consegue gerar mais energia para viver melhor. Equilibrar essas duas forças, reconhecer a vulnerabilidade e também reconhecer a força. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a questão da energia dentro do nosso corpo, é a questão da energia que gera a vida, que move a vida, mas que é limitada. A gente tem um limite, a gente tem um período de vida. Nós estamos aqui de passagem. Então, a profunda, rica, linda, maravilhosa filosofia do yoga, ela fala pra gente, ela facilita a compreensão da vida complexa, que é o seguinte: nós estamos de passagem, nós temos um tempo aqui, nós estamos constantemente nascendo, crescendo, amadurecendo e morrendo. A gente faz isso pequenas
vezes ao nosso dia. Praticamente todos os dias, quando a gente acorda, a gente renasce, a gente cresce, evolui, faz as coisas e morre um pouquinho mais a cada dia. A gente está aqui de passagem, pequenos ciclos, grandes ciclos. Perceba a sua vida ao longo da sua jornada. Você começou lá nenenzinho, aí você ficou criança, aí você virou adolescente, aí você virou adulto, aí quem sabe agora você está na terceira idade. Então a gente vai percebendo como a vida é cíclica, né? Isso é algo que vai além da nossa vontade, do nosso desejo. Isso é a realidade. A gente precisa, é uma questão de necessidade, aceitar esses ciclos, se despedir dos ciclos antigos, dar boas-vindas aos novos ciclos. Sim, fazer os seus lutos sempre que necessário, mas assim que o luto passar, porque isso também passa, reconhecer o que você aprendeu naquele ciclo anterior, para te dar força para você melhorar no novo ciclo. A vida é uma passagem, a única certeza é a impermanência. A impermanência vem com esses diferentes ciclos, reconhecendo que tanto os ápices de alegria, de empolgação, de felicidade, tanto a tristeza profunda, as dores, a escuridão, as sombras, elas variam, elas acontecem em determinadas épocas da nossa vida. É normal oscilar. O que é necessário fazer e o que a filosofia do yoga nos indica a fazer, nos direciona, nos orienta a fazer, é compreender, aceitar esses ciclos e mais rapidamente conseguir superar os ciclos mais difíceis e não se apegar nos melhores ciclos, né? Quando tá na calmaria, não se apegar a isso, achar que vai ser só isso e ficar naquele conforto daquela calmaria, naquele conforto daquela alegria, né? Não se apegar a isso, porque em algum momento vai vir a dificuldade, vai vir a tristeza. E também como superar esse momento de escuridão mais rápido, para que a gente oscile menos emocionalmente, para que a gente oscile menos mentalmente. Cessar as flutuações da mente é cessar também as flutuações das emoções, né? Esse alinhamento de corpo, mente e coração. Diminuir essas flutuações, reconhecendo os ciclos, reconhecendo a única certeza da vida, que é a impermanência. A impermanência, tudo em constante movimento e fluxo a todo o instante. Diminuindo os apegos pelas coisas boas e saindo mais rapidamente, né? Não se deixando levar pelas tristezas, pelas sombras, reconhecendo luz nessas sombras e reconhecendo que a beleza, que a alegria, que os momentos de ápice, eles também passarão. A impermanência da vida. E é isso que eu queria deixar para vocês, a impermanência, né? Os 3 pontos, a união, a vulnerabilidade com a energia da força e o terceiro aspecto, que é o aspecto da impermanência. É isso, gente, é essa a mensagem de hoje. Cada vez mais essa filosofia do yoga me encanta. Eu sempre gostei de estudar a filosofia, mas hoje, nesse momento da minha vida, eu faço um estudo muito mais aprofundado, comigo, com os meus alunos, e eu passando essas informações para os alunos é onde eu absorvo mais conhecimento. Eu sinto que a gente precisa doar esse conhecimento para que outras pessoas possam também serem amparadas e perceberem que há um espaço para a luz, que há um espaço para o crescimento, que na verdade essa é a nossa única opção. A gente está aqui para crescer, para amadurecer entre a vida, o nascimento e a morte, né? A lei da impermanência. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um ótimo dia a todos. Comenta aqui se você gostou. Namastê.